Olá, internauta, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Prazer em receber aqui Vivian Chivulski. Seja muito bem-vinda, Vivian. O prazer é meu, é muito bom estar aqui, principalmente porque vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a facilidade ou a dificuldade que as pessoas têm para escrever. Então, muito obrigada pelo convite. Prazer. Bom, Vivian, a nossa amiga aqui há tanto tempo, estamos aí há uns 10 anos juntos já, desenvolvendo, ajudando centenas, milhares de pessoas e empresas, e ela com os produtos que nós desenvolvemos aqui pelo Instituto Passadori, relacionados a técnicas de redação, como se adaptar às novidades, circunstâncias, mídia digital, ou seja, um verdadeiro show de variedades, orientando muitas pessoas para que possam se comunicar de forma adequada, escrevendo ou falando. Então, Vivian, é um prazer. Vivian, ela é jornalista, só para vocês terem uma noção de com quem estamos aqui falando, é jornalista com especialização em marketing, comunicação organizacional, ministra palestras, seminários, redação empresarial. Tivemos a oportunidade de vê-la já brilhando em entrevistas aqui em Exame, em tantos outros canais aqui do nosso instituto. Também faz trabalhos relacionados à atualização gramatical, adaptação cultural, convivência profissional no exterior. Participou de projetos em parceria com instituições como as universidades americanas de San Diego e da Califórnia do Sul. E, claro, nossa parceira aqui como facilitadora, como coordenadora da cadeira do espaço relacionado à comunicação escrita. Então, Vivian, agora há pouco, Vivian, eu estava aqui fazendo essa abertura, eu falei assim, inscreva-se em nosso canal. Eu tenho visto muitos internautas falando assim, entre no nosso canal, entre no meu canal. Fica meio esquisito isso, não? O que você acha? Pode ser, mas não é um problema. Mesmo porque, na fala, a gente aceita muito mais coisas e o mais importante é ter essa liberdade, essa fluência para falar. Então não chega a ser um problema, a gente pode chamar de uma expressão idiomática, de alguma coisa muito próxima à fala. E a língua é rica, né, Reinaldo? Então ela vai ganhando novos contornos, novas possibilidades. Então não vamos considerar isso um erro, simplesmente uma liberdade que se tem na fala. Talvez na escrita tenhamos que ter mais rigidez, mais de cuidado. Mas para a fala, não vamos fazer grandes erros terríveis, mas podemos nos comunicar com mais fluidez, com mais tranquilidade, com mais liberdade. Isso não é problema, não. Há um tempo atrás tivemos aí na política todo um alvoroço, muitos comentários, muito polêmicos inclusive, sobre a comunicação escrita em relação à norma culta, que deveria ter uma liberdade, as pessoas deveriam se comunicar, e até nas escolas, promovendo que não houvesse essa preocupação tão rígida em relação à cultura, até aspectos da gramática. Mas me parece que assim houve uma liberdade demasiada, ou pessoas que entenderam isso com uma liberdade total. Também acho que é o oposto do que você está falando, né? O excesso também de liberdade acaba prejudicando a boa escrita. É verdade. Eu acredito que aqui a maior preocupação que a gente tem que ter é em que ambiente nós estamos. Se você está num ambiente mais informal, não há dificuldade, não há problema em ser mais informal. Mas se você estiver num ambiente mais formal, preste atenção, você tem que ter, eu vou chamar de um clique, para saber mudar a chave. Eu vou falar com autoridades, vou usar uma linguagem mais formal. Vou falar com aquela pessoa que senta ao meu lado no escritório, uma linguagem mais informal. Imagine você receber do colega que senta ao lado, solicito a vossa senhoria. Vai ficar estranho, você não concorda, Reinaldo? Então, a questão é, eu preciso de adaptação. Acredito que essa seja a palavra-chave quando nós falamos sobre essas questões relacionadas à escrita, à norma culta. Sim, existe um espaço para a norma culta. Que espaço é esse? É o espaço acadêmico, é o espaço profissional, é o espaço jurídico, mas há espaços também para outras linguagens e tudo bem. A linguagem literária, por exemplo, tem uma amplitude, uma abrangência diferente, tudo bem. Então a questão é estar atento, onde você está, com quem você vai falar. Para ter adequação precisa ter, sim, né, a dimensão do conhecimento de A a Z. Se a pessoa tem só A, B, C, como é que ela vai falar o F, G, H ou Y, J lá? É verdade. Tem que ter um conhecimento mesmo. E aí entra numa outra questão, Vivian, já que você presta muito serviço para organizações, para empresas, são seus colaboradores, nem sempre devidamente preparados, até nas dificuldades do Enem, depois assim nas universidades, nas nossas escolas, que não necessariamente promovem todo esse desenvolvimento mais profundo em relação à gramática, e as pessoas
vão para a vida com muitos problemas. E aí a pessoa entra na empresa, qualquer que seja o nível, o patamar de atuação que ela tenha, carrega muitos problemas, que vão se refletir lá no dia a dia, no contato com os clientes. E aí o que acontece? Qual a relação que você percebe entre a necessidade de um bom português, de uma boa escrita, de uma boa fala e o sucesso profissional dos colaboradores? Então, vamos voltar ao que eu disse anteriormente. O ambiente profissional é o ambiente da norma culta. Então, sim, eu vejo problemas quando a pessoa não sabe manejar bem com os códigos, com os recursos da gramática, da língua culta, né? Porque nesse espaço, principalmente na escrita, né? Nós não falamos de uma maneira muito formal, nem nos escritórios, mas precisamos escrever de uma maneira mais formal. Por quê? Porque estamos registrando. Porque não sabemos aonde vai parar um texto. Porque estamos construindo a imagem da empresa. Quantas pessoas conhecem uma empresa, uma marca, uma organização, pelo que os seus profissionais escrevem? Então, eu só tenho contato com aquela empresa, com a empresa X, pelo que eu li no meu contato com um dos funcionários daquela empresa. Imagine se esse contato for ruim. Imagine se neste texto que trocamos houver erros de português, erros de pontuação, que podem gerar erros de clareza, dificuldades na clareza. Se eu encontrar erros que deponham contra o profissionalismo, a credibilidade e a seriedade daquela mensagem e daquele mensageiro. Então a questão é profissionalismo. Eu preciso considerar que se eu vou escrever, eu vou registrar, eu preciso fazer isso da melhor maneira. E erros vão depor, sim. Eu costumo dizer... Você contra a empresa. Exatamente. A imagem da empresa. Como é que pode uma pessoa lá no atendimento telefônico usar muitos gerundismos? Aliás, todas aquelas questões bárbaras, né? As aulas da Vivian, eu sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado por ela, como pessoa, como ser humano, e também pelas aulas que dá. E elas são muito divertidas. Ela brinca o tempo todo e as pessoas aprendem se divertindo, né? Então as aulas dela, então o pessoal está brincando? Não, estão aprendendo. Tem que ter toda uma didática. E nessas brincadeiras aparecem muitos erros, né? E as pessoas ficam à vontade até para mostrar as suas limitações, suas deficiências, seus problemas. E nesse sentido, você se lembra aqui agora de alguns dos erros mais comuns ou alguma situação engraçada que tenha acontecido, só para ilustrar aqui, além do gerundismo que eu falei, que é bastante recorrente, não é? Há muitos. Então, alguns da fala, como palavras pronunciadas incorretamente. Nós temos o famoso para mim, fazer, que ainda é uma realidade. Conjugações. Exatamente. Que algumas na língua são até difíceis mesmo. A gente tem que considerar que a nossa língua nem sempre é a mais fácil e tem mais um agravante. Nem sempre os gramáticos facilitam. Então, temos dificuldades aqui. Agora, na escrita, eu costumo dizer que o principal problema dentro do ambiente corporativo são os vícios. Eu vejo meu colega fazer um erro, eu não percebo, às vezes até gosto, vou lá e copio. E nesse ambiente dos vícios, a gente tem palavras desnecessárias, frases que não são necessárias. Por exemplo, desde já agradeço. Essa é uma frase que eu vejo muito comumente nos textos. Todo agradecimento deve ser antecipado na hora que você faz o pedido, naquele mesmo e-mail, naquele mesmo documento, você já agradece. Mas mandar um outro e-mail é mais troca de documentos. E hoje, o excesso é um problema. Então, não é um erro gramatical, é um erro de linguagem, um erro de vício, mas que pode atrapalhar. Agora, dentro dos erros especificamente de gramática, eu também vejo vícios. Vou dar um exemplo, e esse é ruim. O uso exagerado de o mesmo. O cliente está ciente dos impostos e o mesmo deverá pagá-los em 5 dias. Gente, o mesmo deve ser evitado como referência a algo que já foi dito. E mais, quando as pessoas fazem esse tipo de erro, elas pensam que estão acertando. Por que elas fazem isso? Para não repetir. A intenção é ótima, o resultado é terrível, que não é bom. Então, o mesmo como referência de algo que já foi falado no texto, é muito comum no texto empresarial. De ligação. Ai, as tautologias e as redundâncias. Se você até hoje fala de ligação, a partir de hoje, você não vai falar não, porque é redundância isso, não é? Só tem elo para ligar, né? É de ligação. E temos outros também, como, por exemplo, o através, a palavra através do site, através do e-mail, através do ramal. Através, a gente deve dirigir para tudo que atravessa. Eu viajo muito, Reinaldo, e eu ouço
no aeroporto assim: senhores passageiros, o seu voo, quando confirmado, será realizado através do portão 5. Perfeito, eu vou atravessar o portão 5, mas eu não vou atravessar o fio telefônico, o fio do celular, né? O fio do celular, não, o fio do computador. Eu não vou atravessar. Então, o através... Por meio de, talvez seja... Melhor, por meio de... Reestruture a frase, mas não caia nesses erros. E esses são apenas alguns deles. Há muitos outros. Mas, como eu disse, geralmente baseados em algo que eu já vi, considerei correto e repeti. E não deveria ter usado. Então, aí há necessidade talvez de uma compensação. É a adaptação de que falamos. Por isso é que um treinamento dessa natureza faz toda a diferença. É rever os pontos positivos, reforçá-los ainda mais e perceber os vícios, aquilo que não está sendo bem feito, mesmo porque estamos também numa outra esfera que é toda essa linguagem ligada à mídia eletrônica, toda essa linguagem da internet, tem também um código próprio. Talvez não aqueles que os sinaizinhos, como normalmente as pessoas fazem na comunicação informal, mas no contexto empresarial, propostas são mandadas via internet, via e-mail ou quaisquer outros canais de comunicação. Mas deve ter uma linguagem própria para isso, talvez não tão formal quanto uma carta, uma elaboração de um processo, de um projeto, de um contrato, mas deve também aí, como você falou, meio termo de adaptação em relação a isso. É verdade. A internet trouxe toda uma nova linguagem nesse processo? Sim, se não fosse a internet, seria alguma outra coisa. Sempre houve uma mudança, uma evolução, uma mutação, o nome que a gente quiser dar, na linguagem. A linguagem vem mudando porque ela é viva, feita por pessoas. Os vivos se comunicam por meio da linguagem, então ela muda mesmo. A internet trouxe mudanças positivas, mas eu costumo dizer, como toda ferramenta pode se transformar em arma, nem tudo é usado da melhor maneira possível. Eu gosto de pensar em que, principalmente nessas ferramentas mais modernas, como o WhatsApp, vamos pensar nisso, traz uma agilidade, uma humanização nos relacionamentos que eu julgo positiva. Porém, há também mais erros, uma falta de percepção de quando usar e quando não usar, um excesso das abreviações. Um dia desse me contaram um caso, Reinaldo, de uma pessoa que recebeu uma informação assim, como que é? FFCD, e não aconteceu nada. Daí ele levou uma bronca: você não veio? E a pessoa: mas onde? Eu te mandei um FFCD. Eu falei assim: sim, mas eu não sei o que é isso. Por favor, falar comigo depois. Daí foi abuso, daí foi demais. Daí precisa vir com a tecla SAP. Assim, a tradução. Teve um caso também muito legal, que assim, eu passei um e-mail, eu sabia que a pessoa tinha deficiência visual, mas questão em particular, vou facilitar a vida dela, eu passei tudo em caixa alta. Recebi uma bronca: você está brava comigo? O que aconteceu? Algum problema? Não, por quê? Tá tudo bem, nenhum problema. Não, porque você escreveu de forma agressiva. Pô, não, eu só quis facilitar, porque eu entendo que você... Aí fui meio grosso, talvez, porque eu quis te facilitar, eu sei que você não enxerga bem. Como não enxergo, eu enxergo. Daí, sabe, a pessoa que queria brigar, na verdade. Ou seja, são pequenos detalhes que também vêm com os costumes, né? Sim, é verdade. Vivim, para concluir nesse processo, já que você é especialista, faz tanto trabalho, há tantos anos, contribuído com o desenvolvimento, o crescimento de muitas, milhares de pessoas no aprimoramento da sua forma de falar, da sua forma de escrever. Como é que a pessoa pode aprender, independente até de participar de um curso? Porque, claro, se a pessoa quer fazer um curso, vem, faz a sua inscrição aqui em nosso instituto, vai ter as turmas abertas, ou empresas que querem o nosso trabalho vão nos contratar, vamos ajustar, entender as necessidades das empresas, fazer os ajustes de acordo com o perfil das pessoas e a necessidade dos participantes, é uma outra história. Mas pessoas que não têm a oportunidade de participar de um grupo, que seja uma turma aberta ou um grupo fechado numa organização, como é que ela pode dar os primeiros passos para começar a se aprimorar no processo do desenvolvimento dessa habilidade? Ótima pergunta. Eu acredito que as pessoas possam melhorar sempre. Eu acredito também que um curso vai ser um caminho, um atalho para isso. Você vai ter acesso a informações de uma maneira organizada. Então é rápido e eficaz. Mas há outras maneiras. Primeiro, uma postura humilde de saber que o seu texto
pode ser mexido, pode ter espaço para melhoria sempre. Porque tem gente que pega o texto e trata como se fosse, né, alguma coisa muito preciosa. Sim, é preciosa, mas isso não quer dizer que não possa ser melhorada. Segundo, o hábito da leitura, sim, vai ajudar sempre. E tem uma terceira questão, que é a intuição. Eu percebi que aquilo não ficou bom, eu percebi que algum erro... Vai atrás, pesquise, pergunte. Isso nunca será feio, deselegante ou deseducado. Tem dúvida? Pergunte para o colega, vá a um site poderoso, que tenha boas informações. Não gostou? Também não sabe melhorar? Mude a estrutura. Então, essa questão da intuição também pode ajudar. Tá aí, para você, Vivian Chivossi falando, dando algumas dicas, sugestões sobre como aprimorar a sua escrita e a sua fala a partir de regras gramaticais, da gramática mesmo, a partir de tendências, novidades, assim, as mudanças todas que há até com a nova ortografia também, que já tem mudanças aí, já estão funcionando, né? Plenamente. Já tinha um prazo, já foi vencido esse prazo, já estamos diante de uma nova perspectiva da nova ortografia da língua portuguesa. Talvez mereça uma atenção redobrada da sua parte em relação a isso. Vivian Chivossi, muito agradecido pela sua participação em nosso programa, trazendo aqui o seu brilho, o seu colorido, naturalmente o seu bom humor também. Eu agradeço. Muito obrigada e que nós tenhamos aí nos nossos internautas pessoas que estejam realmente preocupadas em melhorar essa habilidade, esse ponto do seu trabalho e da sua vida. Muito obrigada. E estaremos aqui à sua disposição, caso queira saber mais sobre a Vivian, sobre os cursos, à sua disposição. O nosso telefone 3488-1200 ou o nosso site www.passadori.com.br. Tem muitas informações à sua disposição. Um abraço e até o próximo programa.